minutos, estamos recebendo no estúdio do Jornal Metrópole, secretário de Saúde de Sorocaba, Dr. Vinícius Rodrigues. Vamos falar de vários assuntos, entre os assuntos, claro, vamos falar da questão envolvendo pandemia, vacinação, novas doses, quando vem, quanto vem, para quem vem. Mas antes disso também vamos falar de dengue, chikungunya, esses cuidados, principalmente nessa época do ano. Vivemos essa situação, pancada de chuva, daqui a pouco o sol já sai de novo, mas a água ficou lá parada em algum lugar. Vamos trazer esses detalhes. Mas antes disso, secretário, bom dia ao senhor. Obrigado mais uma vez pela presença no Jornal Metrópole. Claro, também trechos dessa entrevista vão ser replicados hoje a partir das 18 horas dentro do Jornal da Band. Bom dia, secretário, obrigado pela presença no Metrópole. Bom dia a todos os ouvintes da Band. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, da gente passar alguns esclarecimentos para a população. Secretário, muito se espera, e a população já pergunta a respeito da questão envolvendo pandemia, vacinação e tudo mais, mas o primeiro questionamento, ou os primeiros questionamentos, até para começarmos essa entrevista, a respeito dos cuidados com dengue e a primeira pergunta: Sorocaba tem que se preocupar, o sorocabano tem que se preocupar com a dengue, não aquela preocupação que todos nós devemos ter, porque é uma doença, mas se preocupar por conta de riscos que possam acontecer ou que sejam iminentes na cidade? Nós precisamos nos preocupar pelo seguinte fato: o município de Tatuí, cerca de 50 quilômetros daqui, vive hoje uma epidemia de dengue. O que isso representa? Nós temos muitos vírus de dengue circulando no município. Então, nosso receio é este vírus que está lá em Tatuí chegar aqui em Sorocaba. Caso isso ocorra, o que a gente precisa para não ter uma epidemia em Sorocaba? A gente precisa que o número de mosquitos esteja baixo. O número de mosquitos, agora nesse mês de fevereiro, está alto. Então a gente precisa tomar todas as medidas para reduzir o número de mosquitos, para não correr o risco da epidemia que está em Tatuí chegar aqui em Sorocaba. E o que pode, o que deve fazer a população, o que deve fazer o poder público para tentar criar essa barreira que impeça essa proliferação do mosquito Aedes aegypti? A prefeitura ela tem mais de 120 agentes de zoonoses, nas ruas todos os dias úteis, visitando casas, informando, entrando em quintais, limpando locais, para a gente prevenir o número de mosquitos, Inclusive eles mesmos fazem também o levantamento do número de mosquitos. O que a gente precisa é de uma colaboração maior da população. O Covid existe, óbvio, todo mundo sabe, mas a dengue não sumiu. A dengue ainda é um problema de saúde pública no Brasil. E se nós não tomarmos as medidas para preservar a nossa cidade contra a dengue, a gente vai correr o risco de ter algum problema de dengue. Então, tem Covid? Tem, vamos tomar todos os cuidados, mas vamos tomar os cuidados em casa. Não vai deixar água parada, tampar pneus, tampar caixa d'água, limpar algumas coisas que estejam no quintal. Lembra que o mosquito gosta de água limpa e parada. A gente não pode deixar isso em casa. As pessoas hoje estão dificultando mais a entrada desses agentes, o contato com esses agentes, seja pela questão da segurança. Olha, tanto se ouve falar pessoas se passando por um agente para tentar dar um golpe na casa de umas pessoas, normalmente umas pessoas, até as pessoas mais velhas, ou não, o contato, o medo da própria transmissão da Covid-19, vou impedir que qualquer pessoa possa querer fazer qualquer tipo de varredura na minha casa. E até para explicar, isso é feito, essa varredura é feita, a prefeitura vai de porta em porta, ela bate na porta da casa das pessoas, pede para entrar, pede para olhar, como tem funcionado isso e se a prefeitura tem encontrado dificuldades por medo da população. Essa varredura é feita, eu não tenho nenhum relato por parte da equipe de zoonoses de dificuldades da população restringir o trabalho deles, de forma alguma, mas o que aconteceu é, em virtude da pandemia, tem uma orientação do Ministério de não entrar na casa da pessoa. Então, a equipe das zoonoses entra do portão para dentro na garagem e no quintal, mas ela não entra na casa. Então, se a pessoa, de repente, tem um foco de água parada em casa, um vaso de planta, alguma coisa assim, a prefeitura não está entrando na casa fazer essa checagem. Então, dentro do imóvel, sala, cozinha, banheiro, a gente não entra. A gente entra na garagem e no quintal apenas. 8 horas e 14 minutos também participa da entrevista o jornalista Adriano Castor. Secretário, bom dia, obrigado mais uma vez por estar aqui presente na Band, aceitar o nosso convite. Secretário, por conta das pessoas estarem mais tempo em casa, até por conta da pandemia, isso também tem aflorado um pouquinho mais a situação da dengue? Porque a pessoa fica em casa, às vezes ela fica um pouco mais relaxada. Você citou agora exemplos de água parada e tudo mais.
Por conta disso, o senhor acredita também que esse índice de densidade larvária tem aumentado porque as pessoas estão mais dentro de casa? Eu acredito, é até estranho, né? Porque se as pessoas estão mais dentro de Devia casa... limpar a casa. Devia limpar mais a casa, sim, A mas... pessoa devia ter mais tempo para cuidar da casa dela, né? Mas eu acredito que é muito mais uma questão da gente, como sociedade, se esquecer que a dengue existe. Nós temos que tomar os cuidados da dengue. Então, o Brasil vinha numa rotina, isso é nacional, de todo o começo do ano, todo mundo tomava cuidado, todo mundo lembrava da dengue. Aí nós vivemos esse 2020 maluco de Covid. Parece que as pessoas se esqueceram que tem a dengue. Que tem que tampar pneus, tampar caixa d'água, limpar quintais. Então, o nosso trabalho nesse momento é relembrar as pessoas, olha, a dengue não deixou de existir. Sorocaba está numa situação confortável em relação ao número de casos, são poucos casos, mas tem uma cidade a 50 quilômetros daqui, que é Tatuí, vivendo uma epidemia. Se nós não tomarmos cuidados, essa epidemia pode continuar se alastrando na região metropolitana. E a gente não quer que isso aconteça em Sorocaba. O senhor disse que os números são baixos. Quais são os números de Sorocaba? O que Sorocaba tem de números de arboviroses, de dengue, chikungunya, nesse início de 2020? Até esse momento, a gente tem apenas 17 casos. No mesmo período do ano passado, nós tivemos 266 casos. Então, são muitos casos a menos. Aí fica aquela dúvida, até já vou antecipar que vocês vão me perguntar isso. Será que está tendo só isso de caso? Será que estão achando que alguns casos de dengue confundindo os sintomas, exato. Exatamente. Trazer, até secretário, o senhor dando esse gancho, o próprio Paulo Roberto, que está aqui alguns dias, semana que vem está de volta no Metrópole, o Jornal da Band, eu tive a Covid-19, ele também no mesmo período, tanto é que procuramos o médico, no mesmo domingo nós procuramos a assistência de saúde. Eu voltei já com a informação de que, Lucas, afasta que você muito provavelmente tem Covid-19, e ele voltou para casa com a informação. Olha, pode ser dengue, são sintomas de dengue, ou realmente, como o senhor disse, em alguns momentos podem estar confundindo, ou não. Existem alguns sintomas em comum, como a febre, cansaço, dor no corpo, né, entre a dengue e o Covid. Mas aí tem as diferenças, né? A dengue é uma doença eczematosa, então ela vai dar lesões de pele, ela vai dar alterações no hemograma diferentes do Covid, enquanto o Covid é uma doença respiratória também, né? E aí ela vai ter os sintomas de tosse, de falta de ar, coisa que não tem na dengue. Então, pode estar acontecendo confusão entre alguns casos? Pode. O que também pode acontecer é a competição dos vírus. Talvez a circulação do vírus do Covid, isso ninguém tem certeza, iniba a circulação do vírus da dengue, porque dois vírus não estão conseguindo circular juntos na sociedade. Então, ninguém entende direito os motivos, mas pode ser isso também. Secretário, ainda sobre esse assunto, esticando mais, vamos falar. A população já está perguntando, principalmente de vacina, quando vão ter mais vacina de Covid. Vamos tentar, vamos falar mais, tem que fechar o assunto ainda a respeito de dengue, chikungunya e tudo mais. Secretário, muitas vezes, em muitos anos, eu acabo narrando aqui, trazendo a informação de um triste ranking. E a cidade não é como um todo, ela não é vista da mesma forma para dengue. Olha, a cidade como um todo, ela tem informações de focos de dengue, mas temos regiões com mais incidência ou regiões com mais possibilidade desse aumento. Ainda que com poucos casos registrados esse ano. Temos regiões específicas, pontuais, que preocupam na cidade de Sorocaba? Sim, a região que tem mais, né, maior índice larval, quer dizer que tem mais mosquitos, é a região sudoeste, região de Cerrado, Márcia Mendes, Jardim Simos, Sorocaba 1, Vanelville e adjacências, bairros próximos ali. Essa é a região que mais nos preocupa nesse momento em relação ao índice larval. E nessas regiões, então, existe por parte do poder público uma incidência, uma ação maior, imagino, das suas equipes. Nós reforçamos a ação das equipes de zoonoses nessas regiões. Felipe Bergamo manda o seguinte recado para cá. Secretário, o senhor falou que as pessoas não entram na casa, dentro dos cômodos, mas entram no corredor, no quintal, na garagem. Como identificar e saber, ter certeza que estou abrindo a porta para um agente oficial da Prefeitura de Sorocaba? Bom, o agente da zoonose, primeiro de tudo, ele vai estar uniformizado pela prefeitura. Ele vai ter o seu crachá de funcionário público e ele também pode se identificar como um agente zoonose através do seu distintivo de agente. Então tá aí.
Permaneceu a dúvida, tem algum telefone para ligar? Ó, será que estariam na minha rua mesmo? Ó, espere um pouquinho que eu já volto para abrir o portão. Dá para fazer isso? Tentar ter uma contraprova ainda para efetivamente só abrir esse portão, tendo a certeza? Pode entrar em contato com a equipe da nossa vigilância, do telefone da vigilância, que eles informam onde essas equipes estão, onde essas equipes não estão. Secretário, a cidade de Porto Feliz fez uma nebulização, coordenada até pela Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica, fez um bloqueio de nebulização em algumas residências também, tipo no bairro da Vila Progresso. Existe uma ação para ser feita aqui na cidade de Sorocaba ou os números ainda não chamam muito atenção para esse tipo de ação que aconteceu, por exemplo, na cidade de Porto Feliz? Nós fazemos nebulização também. A questão é que Sorocaba é um município muito maior, né? Então, não tem como fazer um bloqueio por nebulizar o município todo. Então, mas nós temos. Ontem nós tivemos ação de nebulização em 2 bairros da cidade. Na cidade de Sorocaba. Na cidade de Sorocaba. Isso é informado no bairro ou a nebulização não tem aquele critério? Abra a janela, abra as portas, volto para casa daqui 5, 10 minutos? Não tem isso. Não tem Pode isso, passar, não tem essa preocupação. Não tem essa preocupação, não é um larvicida que vá fazer mal para as pessoas que estão ali, a dose é muito baixa. 8h20. Secretário, vamos partir para o assunto pandemia, Covid-19, e já vou começar com a informação. Não vou nem citar um nome específico, muita gente questionando e perguntando, secretário, Sorocaba tem doses da vacina? Lembro-me da última entrevista com o senhor no Jornal da Band. Olha, as doses que ainda tinham, ela já tem um nome. O senhor disse aqui, de repente é para um idoso mais de 90 anos que teve a Covid-19, precisa esperar um tempo para ele tomar vacina. Quando esse prazo terminar, a vacina dele está reservada. Então, o primeiro questionamento é esse. Se continua assim, as vacinas que possam existir em Sorocaba, se elas já têm, teoricamente, um dono, e a pergunta que todos querem saber... Existe um prazo, uma informação de quando um novo lote chega à cidade e chegando à cidade, é lote de segunda dose para quem já tomou ou primeira dose para alguém? Então, as vacinas que nós temos ainda, elas são assim, elas já têm um dono, né? Hoje, principalmente, nós estamos finalizando as pessoas acamadas, acima de 85 anos, nas áreas de abrangências, e então já tem um dono, então a resposta é essa. Então, a segunda questão, quando chega mais vacinas? A previsão do governo do estado é mandar mais vacinas para Sorocaba na terça ou na quarta da semana que vem. Lembrando que o governo do estado, eu gosto até de ressaltar isso, é que ele está dividindo a campanha de vacinação como se fossem várias campanhas. Então, uma coisa é a vinda da segunda dose, isso vai vir separado. Outra coisa é a primeira dose para idosos, e aí ele define a faixa etária. E outra coisa é a primeira dose para profissionais de saúde, ele também define a faixa etária. Municípios que têm quilombolas, o que não é o caso de Sorocaba, ele também está mandando como separado, como outra campanha de vacinação, como está acontecendo em Salto de Pirapora. Por que eu estou falando isso? Porque aí tem gente que fica com receio. Será que vão fazer a minha segunda dose em outra pessoa? Não. Sua segunda dose já está garantida. Nossa, mas estão vacinando jovens profissionais de saúde antes de finalizarem idosos, mas são como se fossem 2 campanhas de vacinação distintas. Uma dose que vem para o idoso e outra que vem para o profissional de saúde. Então podemos imaginar, supor, e temos que acreditar nisso, que o Estado sabe o que saiu da quantidade de vacinas para a primeira dose e já tem esse controle que essas pessoas necessitam depois de um determinado prazo. Sabemos que existe uma diferença entre a Oxford e também a Coronavac desse período de segunda dose. Tudo isso está controlado. Então, os municípios, Sorocaba é um deles, passa a ser um distribuidor e aplicador dessas doses. Afinal de contas, para quem, quando e como, o Estado é que define. Exatamente. Nós executamos a campanha de vacinação, fazemos a logística e executamos a campanha de vacinação. Mas quem manda a dose, define para quem, quando, é o Estado. 8h23. Secretário, tem muita coisa para conversar, mas eu quero uma opinião do senhor. Vou colocar uma reportagem agora e peço para que o senhor possa estar ouvindo, para dar a opinião do senhor a respeito dessa situação envolvendo vacina. Repórter do Grupo Bandeirantes vai trazer a informação que vai tramitar no Congresso Nacional um projeto para que o setor privado também possa comprar vacinas.
O deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, relator da medida provisória que facilita a compra de vacinas pelo governo federal, propôs que o setor privado também possa comprar doses de imunizantes. O texto original fala da compra de vacinas antes do registro do produto pela Anvisa. Isso valeria também para a compra pelo setor privado, com algumas mudanças, como a obrigatoriedade de cumprir o Plano Nacional de Imunização e também a doação voluntária de metade das doses para o Sistema Único de Saúde. A doação ao SUS deixaria de ser obrigatória caso os grupos prioritários já tenham sido vacinados pelo governo. O parecer do deputado pode ser votado pelo Congresso nos próximos dias. Se aprovado, pode facilitar principalmente as negociações da vacina russa Sputnik V e da indiana Covaxin. Esse é o repórter Rafael Procópio, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ajuda, atrapalha o senhor, na pessoa de poder público, uma informação como essa que o setor privado, com algumas regras, tem que doar parte. Mas no contexto geral, setor privado comprar doses de vacina e distribuir de repente para os seus funcionários. Ajuda municípios ricos. Então, por exemplo, a Sorocaba, nós somos um município rico, uma lei como essa ajudaria. Mas a gente precisa ser justo e pensar que nos municípios mais pobres seriam prejudicados na distribuição de vacinas. A distribuição de vacinas feitas exclusivamente pelo Plano Nacional de Imunização do governo federal, ela é justamente para manter essa ordem e não prejudicar o município por ele ser mais pobre. O formato em que as vacinas foram aplicadas em Sorocaba até agora, principalmente quando entra a situação dos idosos. Tivemos um drive-thru no shopping O Pátio Cianê, tivemos um outro drive-thru no shopping Cidade Sorocaba, gerou congestionamento e tudo mais. No quesito, no cômputo geral, gera congestionamento, acontece isso, acontece aquilo. O formato é esse? Estudam algum tipo de mudança? As vacinas que devem chegar, o próximo lote, terça, quarta da semana que vem, se vierem também para idosos, deve acontecer da mesma forma? É um cenário que se apresentou positivo para o senhor aqui em Sorocaba? Na próxima semana, a vacina entre 80 e 85 anos, a gente vai trabalhar de duas formas. Com 2 pontos de drive para essa faixa etária e também o agendamento em 3 UBSs. Então, óbvio, a gente... Seriam 5 pontos, então. 5 pontos. E por que o BS é agendado? Para a gente não gerar aglomeração na unidade de saúde. E vai falar, nossa, o idoso de 80 e poucos anos vai mandar agendar, mas a gente sempre pode ter um filho, um neto, um responsável que vai fazer com acessibilidade digital para agendar. E se não conseguir agendar, vai ter o ponto de drive. O que aconteceu na última quinta? Destacando isso, é assim, nós montamos todo o sistema, a Urbs nos ajudou ali no Shopping Cidade, e nós tínhamos capacidade instalada de atender tranquilamente 500 pessoas por hora. Nas primeiras 3 horas do dia, vieram 1.000 pessoas por hora. Então, é óbvio que a nossa capacidade instalada foi superada, principalmente no quesito de trânsito. Então, para fazer novamente vacinação lá, no Shopping Cidade, que medida que a Prefeitura está tomando? Primeiro, a gente vai reduzir o público que vai para lá através de outro ponto de drive e dos pontos agendados. Até tem uma discussão de dividir horário pela idade, a gente está organizando dentro da Prefeitura para não acontecer de novo o que aconteceu no começo da manhã da última quinta. E além disso, a gente está discutindo com a Urbs quais outras ações a própria Urbs pode ter ali no circuito viário para melhorar o fluxo e reduzir impactos na região. Enéas Carneiro manda um recado para cá, diz que o avô dele de 85 anos não foi vacinado. Como deve proceder a partir de agora? Como o grupo dele já um determinado dia teve autorização ou foi liberado para tomar vacina, chegando doses a Sorocaba e sendo um outro grupo, como o senhor colocou, de repente a partir de 80 anos. O avô dele também pode entrar nessa fila, seja de agendamento ou do drive-thru, para tomar? A vez dele não passou? Ele tem 2 possibilidades. Como ele tem mais de 85 anos, ele está contemplado, né, já para tomar vacina, ele pode procurar a unidade básica de saúde da região dele e receber informação e ser vacinado quanto antes. A gente faz essa programação para vaciná-lo hoje, amanhã, assim que possível. Ou, se ele não tiver tempo de ir na UBS, nada, na próxima vacinação, a gente fala 80 a 85 anos, mas na verdade é mais que 80 anos. Então, se tiver alguém de 87, de 91, lá de 92, 90 que já teve, que não foi vacinado, pode ser vacinado. Então, uma vez contemplado, se ele não conseguiu se vacinar por algum motivo, ele vai ficando, ele vai ter, o direito permanece com ele. Permanece. Ainda que vai chegar uma hora que vai vacinar acima de 60, mas eu tenho 90 e por algum motivo não fez, continuo tendo direito a isso. Continua tendo direito. Um outro questionamento
Hoje não chegou nenhum nesse ponto, mas nós recebemos o Jornal da Band. O senhor saiu do estúdio aqui, eu lembro que esse questionamento chegou. Infelizmente não vou lembrar o nome da pessoa, mas lembro do questionamento. São Paulo, quando envia para Sorocaba, eu estou falando São Paulo, mas o governo federal, que centraliza essa questão. Quando envia vacinas para Sorocaba, Sorocaba já enviou antes para o governo federal, para o governo do estado, a informação. Tem os X números de idosos nessa faixa etária ou não? Pode ser que Sorocaba tenha mais idosos contemplados e venha um número menor de vacinas. Nós não enviamos esses dados antes. E não é que Sorocaba não enviou, é que ninguém envia. Esse dado não foi pego. E se enviar, ninguém vai ler, porque ninguém vai pediu. ler, porque ninguém pediu. Que dado que o governo do estado está usando? Ele usa o dado da vacinação da campanha de gripe de 2019. Por isso que, por exemplo, o nosso número de profissionais de saúde, ele é superior à quantidade que o estado entende que há de profissionais de saúde em Sorocaba. Por quê? Porque lembra que na campanha da gripe, você pode tomar vacina do SUS ou você pode ir lá e comprar uma vacina. Então, quem comprou lá em 2019 a vacina para tomar da gripe, não está na conta do Estado. Então, é isso que tem essas diferenças. O que nós temos notado, que o Estado usando esse número, o que está acontecendo? Ele está jogando o número de profissionais de saúde para baixo do esperado e está jogando o número de idosos um pouco para cima do esperado. Porque provavelmente... Uma margem, um percentual de margem. Um percentual de margem. Provavelmente o que deve acontecer na campanha da gripe, né? O que deve ter acontecido lá em 2019. Às vezes você vai levar um idoso vacinar e você toma vacina também, porque você cuida do idoso e tudo mais. Então, superestimou-se esses números de idosos e de profissionais de saúde por comprar a vacina privada. Está para baixo o número. 8 horas 30 minutos, caminhando já para o fim dessa entrevista. Lembrando que também vamos replicar trechos dessa entrevista no Jornal da Band hoje, a partir das 18 horas, no FM também, na multiplataforma da Band FM Sorocaba. Secretário, surgiu a informação, mais do que surgiu uma informação, o fato do Ministério Público ter entrado no circuito para falar, olha, tô de olho em situações de Sorocaba. De repente, um modelo que foi vacinado, a questão envolvendo estudantes de medicinas que foram vacinados, profissionais da construção civil que foram vacinados, um hospital particular que não vacinou só aos funcionários da linha de frente, mas também estendeu essa vacinação a outros profissionais que não estariam contemplados. Nós recebemos e questionamos a prefeitura nos enviou uma nota no fim de semana e um dos trechos dizia: a prefeitura de Sorocaba não tolera qualquer tipo de irregularidade. Já está apurando as denúncias, esse é o questionamento que eu faço ao senhor, já está apurando as denúncias paralelo a uma apuração do próprio Ministério Público. A apuração da Prefeitura de Sorocaba já está chegando a algum contexto de culpados nessa situação, está no meio da apuração, está no início da apuração. Fora essa questão do Ministério Público, apurou alguma outra irregularidade a própria Prefeitura de Sorocaba? Nós, 2 semanas antes do Ministério Público abrir esse inquérito, na Prefeitura de Sorocaba nós já tínhamos aberto um processo administrativo para investigar todas as denúncias que chegassem, seja pela ouvidoria ou seja por qualquer outro canal oficial. Eu já adianto para vocês que todas as denúncias do inquérito do Ministério Público já foram investigadas, nenhuma tem procedência. Todas as pessoas que foram vacinadas ali na descrição do Ministério Público têm sim o direito de serem vacinadas, estão dentro. E assim, o que a gente observa, até é chato falar isso, mas é muita fofoca de querer fazer prejuízos pontuais. Então a pessoa vê que o Castor tomou vacina, a pessoa não gosta do Castor, ela vai lá e escreve: Castor tomou vacina, tal dia, não sei o quê, quero que ele seja punido. E de repente não sabe que o Castor trabalha na Band, mas também trabalha numa linha de frente em algum outro lugar. Então a gente teve até um caso de um rapaz, eu não vou falar o nome da pessoa, não vou expor, mas ele está na denúncia do Ministério Público. O rapaz é modelo, mas ele é modelo de final de semana, de segunda a sexta-feira ele trabalha num hospital com atendimento ao público. E ele estava contemplado como linha de frente na descrição do governo do estado. Ele tem direito de ser vacinado na primeira semana. Então esse rapaz foi vacinado, aí se você ler a denúncia contra ele, você fala, nossa, é alguma invejosa, porque não tem motivo. Então, as pessoas têm que se conscientizar que fazer uma denúncia ao Ministério Público é uma coisa muito séria. O Ministério Público é um órgão sério, a Prefeitura está trabalhando com seriedade, então não é para ir lá fazer fofoca e tentar prejudicar quem você não gosta, né? Então, a gente vai apurar qualquer denúncia que chegar, mas eu peço para as pessoas terem consciência e terem entendimento. Hoje em dia as pessoas olham os outros no Facebook e acham que sabe tudo da vida alheia.
E aí criam, assim, os textos são até tristes de falar como estão falando do outro, assim. Secretário, tem os números da cidade de Sorocaba na data de ontem, né? Os números que foram passados pela secretaria que o senhor comanda, 34.755 casos na cidade e número de recuperados chegando a 33.682. Na verdade, eu passei esses números, mas eu queria falar a respeito da taxa de leitos, secretário. O senhor, nesse momento, vendo a taxa de leitos como se encontra a cidade de Sorocaba, a situação está uma situação confortável, até porque hoje tem uma coletiva. Toda a coletiva do governo do estado de São Paulo é muito medo para as secretarias, porque a gente já sabe, até nos bastidores, que vocês não são informados antes. Vocês ficam sabendo no momento da coletiva. Até ia perguntar isso para o senhor. Vocês ficam sabendo a respeito no momento da coletiva. Vocês não têm conversa antes. A situação de leitos na cidade de Sorocaba hoje está numa situação confortável, secretário? Ou ainda preocupa um pouco mais? Nós estamos numa situação confortável. Tanto que no momento que a gente entrou, né, no governo, a gente estava com 100% de ocupação de leitos de UTI. Primeiro dia de mandato do prefeito Manga, a gente recebeu a prefeitura com 100% de ocupação e imediatamente começamos a expandir o número de leitos. Esse processo de expansão, há 2 semanas, a gente parou ele. Nesse momento, a Secretaria de Saúde está pronta para fazer mais 95 leitos de combate ao Covid, se for necessário. Por que a gente parou de aumentar leito? Porque a taxa de internação caiu 15% a 30% nas últimas semanas. Então não tem porquê eu vou fazer mais leitos se eu estou internando menos. Então a gente está segurando nesse momento por isso. Estamos prontos para fazer mais 95 leitos se for necessário. E a gente acredita que não. Eu pessoalmente acredito que hoje Sorocaba deva ir para a fase amarela. Mas lembrando que, infelizmente, não é uma decisão simplesmente técnica. Envolvem critérios políticos e além da gente ficar sabendo só na hora, o governo do estado pode mudar os critérios e a gente fica sabendo só na hora que ele mudou os critérios. Então, pelos critérios vigentes na semana anterior, eu tenho certeza que hoje a gente deva ir para a fase amarela. Mas se o governo do estado mudar os critérios, eu não tenho o que fazer. Ele pode ir lá, ele muda os critérios e determina outra coisa. Claro, vamos acompanhar todo esse cenário. Por volta ali de, normalmente, 12h45, que o governador e também seus secretários, os convidados, os médicos, cientistas que são convidados para essa coletiva, vão sempre aguardando esse anúncio, essa informação, principalmente com todo esse embasamento e esses números, a palavra do próprio secretário da Saúde da cidade de Sorocaba. Dr. Vinícius Rodrigues, agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui no Jornal Metrópole, e automaticamente estando aqui também, esse áudio vai para o Jornal da Band FM hoje, a partir das 18 horas. Obrigado pela presença, uma ótima sexta-feira e esse espaço da Band FM, seja no Metrópole, no Jornal da Band, para que o senhor possa se comunicar com a população de Sorocaba, que tenho certeza que depois do prefeito é o nome que o sorocabano quer sempre ouvir. Afinal de contas, estamos num circuito triste já de quase um ano de pandemia. Falando de coronavírus há mais de um ano, nessa questão da pandemia se aproximando aí de um ano, se formos considerar março do ano passado. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês pelo espaço, obrigado a todos os ouvintes e fico à disposição. Espero eu que Deus nos permita que em breve não tenha mais essa demanda da saúde, porque as coisas caminhem tão tranquilamente que não haja mais essa angústia na população. Muito obrigado. Nós vamos para o intervalo. Antes, só colocar a manifestação do André Pudim, mandando aqui na multiplataforma da Band no Facebook. O brasileiro é acomodado no quesito autocuidado e cuidado coletivo. Água parada da dengue e use camisinhas não são frases mais utilizadas em saúde pública e mesmo assim o caso de doenças aumenta e dengue também cresce. E ele também fala, gostei da visão relacionada à questão da aquisição de vacinas pelo setor privado, muito bom. André, um grande abraço a você, muitíssimo obrigado pela audiência de todos os dias. Jornal Metrópole vai para o intervalo, na sequência ainda tem fala do presidente, tem a prefeita Simone